Olá pessoal, estamos hoje no 13º dia do estudo da live, do estudo do livro e o último dia também, hoje a gente finaliza, chegamos no último capítulo depois de 13 semanas, que dá o quê? 3 meses aproximadamente. Então hoje o último capítulo é sobre criar filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Então é um capítulo que a gente aprende como filhos também, né? Quer dizer, sendo filhos, porque... Oi, Paty, tudo bom? Bem, você. Porque eu e a Paty, a gente ainda não tem filhos, né, Paty? Mas como filhas, acho que a gente consegue ter uma compreensão também. E pensando lá no futuro, né? Se um dia acontecer, a gente já está um pouco mais preparada. Mas é muito sobre comportamento humano também. E esperamos, né? Sim. Agora que eu vi que a gente tá combinando a cor da roupa, né? Eu troquei minha cor e tô igual a você agora. Essa- hum, Falar Foi de com... Oi? falar de... Vamos lá. Travando aqui pra mim o áudio. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Beleza, então, para quem tá chegando agora, esse livro, A Coragem de Ser Multipotencial. A coragem... Ó, eu mudando o nome do livro. A Coragem de Ser Imperfeito. Mas a gente tá fazendo a série de lives A Coragem de Ser Multipotencial. Vontade, não, né? De você querer mudar o nome do livro, né? Posso lançar um novo livro, né? A Coragem de Ser Multipotencial. Pois é. Será que vira plágio? Não é? Acho que sim. Então, esse estudo, né, Paty? Não sei, acho que você teve a mesma percepção, que ele é tudo que a gente estudou nos capítulos anteriores, tudo que ela ensinou, né, sobre vulnerabilidade, sobre combater a vergonha, para a gente praticar isso e conseguir transmitir aos filhos, né, para quem é pai, porque não tem como transmitir sem ser através do exemplo. Uhum, exato. E ela fala que ela traz muito, né, esse conceito de que os filhos eles vão aprendendo muito mais na forma com que os pais vão agindo e fazendo do que aquela coisa que ele fica, né, falando, 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 mas o agir é diferente, então a criança ela aprende pelo agir e não pelo que ela ouve, né? Uhum. E a gente viu quanto que é desafiador, né? Educar filhos, quanto que é desafiador ser pais, porque a gente tem as nossas vulnerabilidades, os nossos conflitos internos, e aí chega o filho que às vezes está passando pela mesma situação que você ainda não resolveu direito em você, e você tem que ensinar ele a superar aquilo, sendo que talvez nem você tenha superado ainda. Mas é um aprendizado para quem é pai também, né? Porque ao mesmo tempo que você, pelo menos os pais que estão dispostos, né, a educar dessa forma, ao mesmo tempo vai se curando também. Exato. E aí tem uma frase aqui no comecinho do capítulo, né, que fala o seguinte: você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem. Essa frase já foi com dois pés no peito já. Porque é isso, né? A gente educar tendo a noção de que, tipo, eu sou essa pessoa que eu tô ensinando para essa criança, né? Eu sou essa pessoa que eu estou educando e explicando como é que deve ser feito. Porque não adianta você falar para a criança, né? Haja dessa forma e você acabar agindo de outra, né? A criança, ela vai te questionar. Inclusive, ela traz lá na frente, né? Mais pro finalzinho do capítulo, exemplos onde questionam, né? Questiona a mãe, mas, né? Assim, assado e tal. E aí você vai percebendo, né? Que realmente educar uma criança é muito mais o seu próprio agir do que qualquer coisa, né? Sim. Aí tem um trecho aqui que ela fala que tem coisas que não tem como controlar, né, nos filhos, como o temperamento e a personalidade, porque é algo que já vem inato, né, de cada um de nós, mas tem outras oportunidades de educação em outras áreas, como a maneira como ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar sua estrutura emocional e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante.
Então, aquilo que ela já falou desde o começo do livro, né? Que é algo que a gente busca sempre trabalhar na gente mesmo, essa questão de a gente não se sentir bom o bastante. E aí, quando tem os filhos, também precisa repassar essa educação, né? Esse ensinamento mesmo, de como ser bom o bastante quando a sociedade te diz o contrário. Sim, exatamente. Então, esse é um grande desafio, né? Até uma hora ela fala, né, que é desafiador fazer isso dentro de uma sociedade que é extremamente consumista, né? Então, você está o tempo todo sendo avaliado e analisado pelo que você tem, pelo que você possui, né? E aí a gente entra nessa questão das mídias sociais, onde todo mundo quer postar sempre o melhor, e aí entra as comparações. Então, dentro de tudo isso, quando você olha para si, o que fica é essa educação que vem desde criança, né? De você entender o que é o ter e o que é o ser, né? A diferença. Acho que a gente precisa ensinar as crianças, mas ao mesmo tempo a gente precisa viver isso com a gente também, né? E pai e mãe também são seres humanos que também estão vivendo e passando por vários outros desafios também, né? Então, em muitos momentos, o pai e a mãe também estão passando por essas situações, que aí também é um exemplo que ela dá, né? Então, de que às vezes a filha está questionando ela de desafios que ela também está passando, né? Então, elas acabam até se fortalecendo dentro desse desafio que elas vivenciam juntas. Porque é isso, é um grande desafio do ser humano, né? Entender e compreender essa diferença, né? Do ser e do ter, e a gente não cair nessa cultura da escassez, né? Uhum. Tem um trecho aqui que ela fala que eu achei muito interessante, que é no tópico Compreendendo e Combatendo a Vergonha, que ela fala assim: a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Para a maioria de nós, as grandes dificuldades, desafios surgem a partir da meia-idade. Ou seja, né, se a gente acha que já tem muita coisa hoje para a gente fazer, ela fala que a vida fica mais produtiva depois que os filhos chegam. Pois é, pois é. E aí surge muito mais coisas, né? E muito mais conflitos também, porque aí você tem que. Se tem coisas que você não resolveu na sua infância, na sua adolescência, você vai viver junto com os filhos, né? E aí, ó, Uhum. coisas que ela vivenciou, ela reparava que a filha estava passando exatamente igual, né? Situações muito semelhantes, né? Então, às vezes, se você não se resolver, às vezes vai voltar uma figurinha ali na sua frente que vai estar passando por aquelas situações. E aí, ao mesmo tempo, como pai e mãe, às vezes é doloroso você ver o filho passando por aquele desafio. E se a gente for lembrar, quando era com a gente, todos nós passamos por esses desafios de quando a gente era adolescente, né? De poder se entender ali dentro do grupo, aquela coisa de escolhas, enfim. Então, são muitas situações ali que você se depara novamente com o seu eu criança, o seu eu adolescente. E aí fica aquela dúvida no pai e na mãe, né? E agora, eu ajudo ele a desenrolar tudo isso ou eu deixo ele vivenciar essas experiências, né? Então, é um grande desafio que os pais têm, né, nesse sentido. Sim. E ao mesmo tempo, acho que é um crescimento muito grande, né? Quando surge essa responsabilidade de educar alguém que só depende de você. E eu já reparei em vários exemplos assim de mulheres, né, que eu conheço, que depois que elas se tornaram mães, elas se tornaram muito mais fortes, muito mais com coragem para enfrentar os desafios por causa dos filhos. Os filhos dão essa força, essa energia que antes, quando não tinha ninguém dependendo delas, talvez ainda não estava tão manifestada, né? E é muito interessante ver isso acontecer. E eu não vi, assim, só em algumas pessoas, várias mulheres mesmo que eu acompanho. E tem uma menina que ela é novinha, que eu sigo nas redes sociais, né? Ela se tornou mãe, nem sei a idade dela, tem menos de 20 anos, eu acho. E, e ela, esse ano, ela super cresceu nas redes sociais. Ela tem um filho, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. E sozinha, porque acho que o namorado abandonou, não assumiu o filho. E ela sozinha conseguiu crescer nas redes sociais. Hoje está super bem, né? Consegue manter a casa sozinha. Então foi uma força que talvez sem o filho ela não teria, né? E é muito incrível ver isso acontecendo, né? Como que é
é bonito o natural da vida acontecendo. Sim. Aqui na página 162, ela fala o seguinte, né? Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos se amem e se aceitem como são, nossa tarefa é nos amar e nos aceitar como nós somos também, né? Então, esse é o grande desafio, né? Só quando a gente consegue fazer isso que a gente consegue passar isso também aos filhos, né? Então, é um grande desafio enquanto pais, se entender primeiro para depois conseguir ajudar os filhos a se entenderem também, né? E às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, a gente tá fazendo. Quer dizer, tá estudando esse tema sem ainda tá longe de ter filhos, né? Por exemplo. Mas a educação dos filhos, ela acontece ao longo da nossa jornada toda, né? Até chegar o momento de ter um filho. A gente está se educando o tempo todo para chegar um momento de a gente ter condições de dar uma boa educação também para os nossos filhos. Eu acho que desde que a gente começa a se desenvolver, já é um processo também de educar os nossos filhos lá na frente. Exatamente. Exatamente. Então, assim, essa busca de autoconhecimento, ela é muito importante, né? Principalmente nessa fase enquanto você se encontra como pai ou mãe. Então, é só você se entendendo, se compreendendo que você vai conseguir contribuir, colaborar para que seu filho faça isso da mesma forma. Porque senão, às vezes, o pai e a mãe, no infinito amor, quer ir lá e quer ajudar o filho e quer tirar o filho dali. E tem um determinado momento aqui que ela fala, né? Que quando você tira as frustrações do filho, ele cresce sem o poder de saber quem ele é verdadeiramente, todo o potencial que existe dentro dele. Então ele precisa se frustrar, ele precisa entender que nem sempre as coisas vão acontecer como ele quer, mas que ele tem dentro dele, né, esse poder de ir, de fazer e de fazer as coisas acontecerem, né? Sim. Eu vou passar aqui para frente, Paty, porque acho que a gente já falou bastante assim, do que ela fala nas próximas páginas. Mas ela fala assim na página 170. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna da culpa, em vez da conversa interna da vergonha, devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa, mesmo que não deixemos que nossos filhos constrangidos. A vergonha ainda estará presente em nossas vidas de maneiras que podem ser um forte impacto sobre a nossa família. E durante o estudo todo, a gente falou muito sobre culpa e vergonha, né? Como que isso tá muito marcado na gente, né, na sociedade no geral. E se a gente não cura isso na gente, a gente também não consegue ajudar as próximas gerações, digamos assim, a também se curarem disso, né? Se a gente não se trabalhar através desses conhecimentos que estão disponíveis hoje, que antigamente era mais difícil ter acesso, né? As próximas gerações vão continuar carregando esses sentimentos. Não se permitem viver essa vulnerabilidade, que o livro inteiro é um convite para viver a vulnerabilidade, né? Então, se a gente não se permite viver essa vulnerabilidade, a gente não consegue se permitir. Porque é o que ela fala, né? Quando você não se permite viver a sua vulnerabilidade, você não abre espaço para aquilo que às vezes pode vir a te machucar e às vezes é algo negativo, mas você também não dá espaço para que o positivo entre, né? Então, para que isso, você precisa lidar com essa vergonha e com esse sentimento de culpa, né? Uhum. Aí depois ela fala também a diferença de aceitação e você se encaixar, né? Que é muito interessante também. Porque quando você se aceita, você não tá se importando com o que os outros vão pensar, você não tá tentando ser aceito pelos outros, porque você já se aceitou. Agora o encaixar-se não. É você tentar pertencer a um lugar, mesmo você não se sentindo confortável naquele grupo, naquele ambiente, mas você quer se encaixar para meio que ser aceito, quando nem você ainda se aceitou. E é isso, né? Quando a gente não se aceita, vai ser um reflexo, né? Natural que ao nosso redor a gente esteja rodeado de pessoas que não nos aceitem para reforçar ainda mais essa ideia de que eu não sou aceito, né? Então eu preciso aprender a me aceitar, a me amar, a ver o meu verdadeiro valor, porque aí as pessoas ao meu redor elas conseguem sentir isso também. E aí então a gente consegue
nos sentir valorizados. Mas se a gente não se sentir valorizado, se a gente não se sentir amado, se a gente não trabalhar esse sentimento dentro de nós, vai ser muito natural que as pessoas ao nosso redor reforcem essa ideia de que a gente não é. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar esse sentimento, né? Uhum. Seria legal quem está assistindo, quem for acompanhar depois a live também, e quem tem filhos, né, quem já é pai, quem é mãe aqui, poder comentar essas sensações que a gente está trazendo aqui, né, esses desafios de educar um ser, para contribuir aqui também com o estudo de acordo com o que a gente está falando sobre o livro. Tá lembrando, né, que é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, e a gente está no último capítulo hoje, né? Uhum. Que fala da questão dos desafios da maternidade e paternidade. E aí, eu acho que ela traz, né, esse sentimento, né? Ela fala que, assim, compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido, é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos nos mostrar presentes na escuridão dos outros. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. Então, se você não está bem resolvido com as questões que estão aqui dentro, quando você bater o olho no seu filho, você vê a imagem do seu filho refletida ali, trazendo à tona todas as suas vulnerabilidades da infância, da adolescência, vai ser muito natural você, às vezes, querer lidar com isso por meio da raiva, por meio de algum outro recurso que a gente já trouxe aqui também, que acontece quando você está passando uma vergonha, por exemplo, né? Do que você ser compreensivo, de você sentar e conversar. Então, quanto melhor tudo isso estiver trabalhado, né, a sua escuridão estiver trabalhada dentro de você, você vai conseguir lidar melhor, né, com essas sensações também de quando seus filhos trouxerem essas questões para dentro de casa. Né? Uhum. E tem tá mais pro final, mas acho que cabe agora também a história que ela conta com a filha dela, né? Quando a filha dela, acho que tinha 10 anos, que a filha dela fazia aula de natação e o professor colocou ela numa competição, mas ela não queria participar da competição porque ela não se sentia boa. Ela falava que ela ia perder e não ia adiantar nada participar da competição e ela ia passar vergonha. Né? E nesse momento, a mãe, ela quis, e ela pediu para a mãe, né, para falar com o professor para que ela não precisasse participar. Naquele momento, né, a autora, do livro, ela teve essa vontade de falar com o professor para que a filha dela não passasse por aquela situação. Mas ela, né, se manteve tranquila enquanto a filha desabafava e depois foi conversar com o marido e eles decidiram que o melhor era a filha lidar com aquilo sozinha, né? E resolver com o professor. Por mais que aquilo estivesse doendo nela como mãe, que ela não queria ver a filha passar por aquela situação, ela sabia que seria o melhor para o crescimento da filha, que ela não poderia, né, intervir dessa forma e que era melhor ela resolver sozinha. Então, no final, acabou que a filha decidiu participar da competição e um ensinamento que ela passou que eu achei muito legal foi que ela poderia ter uma visão diferente na hora de entrar na competição, que não para ganhar, porque ela realmente ela sabia que não era tão boa naquilo, mas ela era como uma coragem para participar, né? E se você for com a intenção só de participar e se molhar na água, se esse for o seu objetivo, né, ele vai ser atingido. E aí ela foi com essa mentalidade. Então a forma que a mãe soube conduzir, né, a filha a mudar a mentalidade para participar dessa competição, sem se sentir envergonhada, sem se sentir incompetente, né? Foi uma mudança de visão e que no final a filha aprendeu com aquela experiência. Ela, a menina falava, né? Eu não sei nadar de costas, né? Eu vou chegar depois de todo mundo. Quando eu estiver saindo da piscina, as meninas já vão ter saído, as outras já vão entrar para entrar. E realmente foi assim que aconteceu, né? Tipo, as meninas já tinham saído, as outras já estavam prontas para entrar. E ela saiu dali, mas ela fala que ela e o marido ficaram o tempo todo batendo palma para ela e aplaudindo ela, né? E que quando ela saiu, ela estava toda feliz por ter vivido aquela experiência. Então,
o fato de incentivar a filha a viver essa experiência, estar ali apoiando ela, fez com que ela ganhasse uma autoconfiança muito maior do que se ela chegasse para a filha e falasse: ah, filha, é mesmo, né? É, vamos lá que a mamãe vai te ajudar a resolver isso, ajudasse ela a resolver, e ela não teria vivido esse momento que para ela, com certeza, lá na frente, ela vai lembrar e vai fortalecer ela, né? Enquanto pessoa, enquanto líder, né? Uhum. E a gente só vai entender isso depois, quando a gente vira adulto, né? Quando a gente é criança, talvez a gente não vai entender por que, que os pais fizeram aquilo, tomaram aquela decisão. Mas quando a gente é adulto e vê que no mundo real a gente precisa dessas habilidades, né? De lidar com os desafios, de enfrentar os desafios sem fugir deles, aí a gente agradece o porquê que os nossos pais fizeram aquilo, né? Em certas ocasiões. E também eu lembro de uma história, não lembro todos os detalhes assim, mas de um rapaz que ele ficou revoltado com os pais, porque os pais permitiram que ele fizesse tudo quando era criança, e aí quando ele se tornou adulto, ele não tinha habilidades para lidar com as questões da vida. E aí, por causa disso, ele culpou os pais. Não que isso seja o certo, né? Ele culpar os pais pelo que aconteceu. Mas ele se revoltou porque os pais deixaram ele fazer tudo o que ele queria quando era criança. Exatamente. Nesses pontos assim que a gente vê o quanto que as adversidades, passar pelos desafios da vida, isso fortalece a gente, né? Não é sempre que a gente vai ganhar, não é sempre que a gente vai ir super bem em alguma coisa que a gente vai fazer, mas se a gente não se propor, se a gente não se colocar no desafio, a gente também não consegue ter essa força interna, né? Ela até fala num determinado momento que um dos pontos importantes é criar a criança com esperança, né? Que as crianças que têm esperança, elas são muito mais resilientes, né? Então, a partir do momento que ela tem essa resiliência, ela consegue ir atrás das coisas, mas ela precisa ter essa esperança dentro dela, né, de que ela pode sim conseguir realizar aquilo que ela deseja e vivenciar momentos de desafios também, né? De novo, não é sempre que a gente ganha, não é sempre que a gente vai conseguir fazer as coisas da forma como a gente deseja, mas passar por esses desafios também nos fortalece, e enquanto pais e mães, né? Aí é importante dentro dessa educação ter esse olhar também, né, de incentivo aos filhos. Uhum. E um ponto que ela fala no livro também, nesse capítulo, é que não existe um manual de como ser pais, né? A gente não recebe esse manual quando a gente vira mãe e pai. Então, essa cobrança também não faz tanto, não é tão saudável, digamos assim, quando a gente não sabe como educar, quando a gente não sabe como conduzir certas situações. Então, também tirar esse peso, né, para quem já está nessa fase da maternidade, de educar, que não existe uma fórmula pronta, vai aprendendo realmente durante o processo e cada caso é um caso, né? Cada ser humano é único e ele vai acabar ensinando também como viver essa experiência. Mas acho que a questão mesmo desse capítulo, é a gente agrupar todos os ensinamentos que ela deu durante o livro para que a gente incorpore e saiba repassar para os filhos. Eu acho que esse foi o maior ensinamento, assim, aprendizado que eu tive com esse capítulo. Sim. E tem mais uma história que ela conta também da filha, né? Do dia que a filha chega triste, chateada em casa, porque ela estava cansada de ser os outros, né? E aí ela falou, como assim ser os outros, né? E ela começa a compartilhar com a gente com relação à história da filha de ela sempre ia jogar futebol, né? Ou uma coisa assim na escola, e aí na hora de fazerem os times, aí, né, iam dois capitães lá e falavam, ó, eu quero fulano, ciclano, beltrano, aí o outro também escolhia mais quatro, cinco, e aí eles falavam, né, e agora a gente divide os outros, né, os que sobraram. E aí ela traz, puxa, o quanto eu queria ser escolhida pelo meu próprio nome, e não no momento que era os outros, né? Então, o quanto aquilo machucava e magoava ela, né? E ela lembrou de momentos que ela também viveu quando ela tinha essa idade, que eram muito semelhantes a isso. E aí, mesmo agora como adulta, né? Mesmo adulta, mãe, ela acabou vivenciando uma experiência 2 semanas depois dessa conversa com a filha, ela teve um momento muito semelhante,
né? Onde ela estava aguardando o retorno de um evento que ela iria palestrar e ela queria que chegasse rápido o banner, né, para ela poder ver a foto dela ali. E aí tava, né, a foto de vários palestrantes e tal, e no final colocaram, né, e outros. E aí a filha estava junto exatamente nesse momento e elas puderam ter exatamente uma conversa onde a filha pôde acolher agora a mãe, né? Então acolheu a filha e depois a filha conseguiu acolher a mãe também nesse sentimento. E aí eu acho que entra nessa coisa de intergeracionalidade, né? O quanto que às vezes um sentimento da mãe pode passar para a filha e isso vai se perpetuando também ali dentro, né? Então, o quanto é importante realmente nós, enquanto seres humanos, entender que é importante a gente se curar das nossas dores, para que quando a gente tenha filhos também, a gente não perpetue que essas dores se continuem, né, nas futuras gerações. Sim. E eu acho que esse capítulo, ele é um resumo, né? Mas focado na educação do outro. Então, eu acho que vale realmente a pena, né? Mesmo até para quem não pensa em ter filhos, mas para entender um pouco mais sobre isso e quanto que é importante a gente se trabalhar para poder ajudar os outros, né? Para poder influenciar positivamente a vida das outras pessoas. Às vezes não é um filho, mas às vezes são pessoas que a gente convive, né? Que a gente está influenciando também. Então, não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, Paty, para a gente finalizar o livro. E é isso, né? Eu acho que essa mensagem da frase inicial, né? Você é o adulto que deseja que essa criança que você está educando seja, né? Então, é olhar para dentro, porque enquanto educadores, né, enquanto pais, a criança ela sempre vai aprender muito mais com aquilo que a gente está falando do que aquilo que a gente está fazendo. Né? Tem até um outro exemplo ali que eu acabei de lembrar, assim, que o filho ouve, né, a conversa da mãe junto com outras mães, né, e ele começa a questionar ela, né, puxa, mamãe, você não me falou, né, que a gente só fala mal ou traz pontos negativos de alguém quando a gente não tá bem? Você tá bem, né? Porque ela está em uma reunião onde muitas pessoas estavam falando mal de uma determinada mãe, né? E aí ela percebeu a falha dela ali, ela entendeu e ela trabalhou isso com o filho, né? Ela falou, olha, filha, a mamãe percebeu o quanto que às vezes a gente pode ser levado pelo grupo também e que isso não é certo, não é legal. A mamãe está precisando de um momento para poder refletir, para poder pensar. Então, isso é importante também, né? Que a gente ter essa. Isso é mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque foi o que a autora falou. Essa mãe poderia olhar para essa situação e, às vezes, por vergonha, reagir com raiva com a criança, né? O que você tá falando, menina? O que não sei o que e tal, e brigar com o menino, com a criança, porque ela estava com vergonha. Porque às vezes é assim que a gente lida, né, com a nossa vulnerabilidade. Mas não, essa mãe soube reconhecer que ela fez algo de errado e que, então, ela usou exatamente desse fato para poder conversar com o filho, poder trabalhar isso com ele, percebeu que ela precisava melhorar e é isso, né? Então, que essa questão de viver a nossa vulnerabilidade é algo que não é fácil. Estar vulnerável é a gente se permitir sentir, né? Pode ser que a gente sinta coisas que não são tão boas, mas pode ser que a gente sinta coisas muito boas, né? Então, o convite a viver a vulnerabilidade é isso, né? É o se permitir viver e sentir tudo que possa vir, né? E Sim, lidar com a coisa que venha, conforme ela vai vindo, né? sim. Para a gente viver as melhores coisas, inevitavelmente a gente vai passar por situações desafiadoras e desconfortáveis, né? São duas faces da mesma moeda. Então, obrigada, Paty, por esses 3 meses que estamos aqui fazendo as lives. 3 semanas, 13 semanas ininterruptas que a gente conseguiu, né? Sem falhar nenhuma semana. Então, foi um desafio, não vou negar que foi. A gente teve que estudar bastante para poder vir aqui, enfrentar nossas vulnerabilidades, as nossas vergonhas. Mas no final vale a pena, né? A gente olha para trás e vê que os desafios superados valeram a pena e que venham novos desafios aí pela frente.
E que o pessoal tenha aproveitado também os nossos estudos, né? Tenha aprendido o quanto a gente aprendeu também. Obrigada, Si. Acho que a gente falou, né, em outros momentos que para a gente fazer essa live aqui de 30, 40 minutos, a gente chegava a estudar 3, 4 horas por semana, né? Então, foi. E foi muito bom, né, poder estudar o livro, porque a gente pode olhar para as nossas vulnerabilidades também, né? E o quanto o livro é denso, o quanto ele traz coisas para a gente olhar para dentro mesmo e se permitir. Então, acho que hoje a gente está podendo viver muito mais, né, as nossas vulnerabilidades também. Obrigada. A Rosi comentou aqui, esse tema é complexo, porém necessário para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É bastante, Rosi, bastante mesmo. Quando a gente começou o livro, a gente não sabia que era tão complexo, né, Paty? E tão profundo. Eu já tinha começado a ler, acho que eu tinha lido metade, talvez. Mas como eu não estava estudando para ensinar, a leitura era meio superficial, meio rasa, então não tinha realmente essa percepção do quão complexo é. A gente foi percebendo que estudar o livro é diferente de ler o livro, né? A gente lia assim, mas tipo, na hora que a gente estava lendo, tinha coisas que a gente parava e falava assim, puxa, não entendi isso, aí uma trazia a visão para a outra e a gente começava a conversar, e por isso que demorava tanto, né? Tanto tempo o estudo de cada trecho que a gente trazia. E, enfim, foi bem intenso, foi muito Eu bom. Se não for um estudo dessa forma, a gente não extrai nem metade do que esse livro está trazendo, né? Sim, Se não for dessa forma. verdade, certeza. Então, obrigada, pessoal, que acompanhou aqui todos esses estudos, né? Toda essa série de lives. Elas vão ficar salvas aqui no Insta, no YouTube também. Vocês podem rever para caso tenham perdido aí algum dia de live. Então, obrigada, Paty. Depois a gente volta com novidades. Sim, tchau, tchau.